Nossa conversa aqui no Portal Mais PB agora é com o deputado Ranieri Paulino, deputado estadual do PMDB. Deputado, obrigado pela presença aqui no Portal Mais PB, na Mais TV, canal de vídeo aqui do nosso portal. Hoje o senhor fez na Assembleia Legislativa um alerta, ou reproduziu um alerta que o Tribunal de Contas do Estado mencionou em relação ao governo do Estado, que teria mexido em recursos do Fundo Previdenciário do Estado. Por que essa preocupação, deputado? Quero agradecer o convite e dizer da minha admiração por você, pelo portal, sobretudo pela forma equilibrada, muito prudente, mostrando sempre os dois lados da informação. Então, parabéns. Eu estou vindo, de fato, da Assembleia. Nós apresentamos um pedido de informação tanto ao Ministério da Previdência como ao Tribunal de Contas do Estado, ao Governo da Paraíba e ao Tribunal de Justiça a respeito de um alerta que o Tribunal de Contas fez sobre um recurso que foi transferido do fundo previdenciário capitalizado para um fundo previdenciário financeiro. E, inclusive, esse alerta dizia que o governo não poderia ter feito isso. E como eu tenho visto muito essas questões de crime de responsabilidade, se isso ensejaria ou não um crime de responsabilidade, seria muito mais para a gente ter a noção do efeito pedagógico que está acontecendo no Brasil e que o governo não cometa nesses mesmos excessos. Você suspeita de pedalada fiscal? Parece, pela característica? Olha, a característica tem, eu espero até que não seja, mas é importante que o governo, inclusive, tenha esse efeito pedagógico para que não cometa esses excessos. Eu não estou aqui sugerindo o empinchamento do governador, pelo contrário, é até uma forma preventiva de o governo se ajustar a essa nova realidade que o Brasil está enfrentando, essa nova metodologia. Hoje as pessoas estão cobrado muito mais diligência e fiscalização do executivo, do legislativo a partir disso. É a nossa função precípua. Elaborar leis e fiscalizar o Poder Executivo. Então, o meu intuito é muito mais para que o governo chame a atenção para ele, para se enquadrar e não incorrer nenhum tipo de crime de responsabilidade, assim como as decisões judiciais. Eu chamava a atenção hoje também em relação à Defensoria Pública. As decisões judiciais em favor da Defensoria Pública não está sendo cumprida de forma reiterada pelo governo do Estado. Isso poderia ensejar também um crime de responsabilidade e o ideal é que isso não ocorra, que esse ambiente institucional que a Paraíba vive, ele seja mantido e garantido. Mas há ambiente na Assembleia para discutir esse tipo de questão? Olha, porque o governo tem a maioria, sim, sobrando, né? Tem, sem dúvida alguma. Vocês têm conseguido fazer com que a voz da oposição ecoe na casa? Não é fácil, Heron. Agora, o que é que eu tenho procurado fazer? Buscado a voz do equilíbrio. Eu não crio tensionamentos. Às vezes sem dúvida alguma, é um pedido de informação que tenso. Eu acho que talvez preocupe o governo, mas é muito mais no sentido de alerta, no sentido de dizer, olha, esses últimos acontecimentos têm que ter um efeito pedagógico para os prefeitos reverem os seus atos, suas omissões, dos governadores da mesma forma. Se porventura pedalada fiscal ensejou um crime de responsabilidade e aí a presidente Dilma prestes a perder o seu mandato, talvez se o governador Ricardo fosse presidente da República, talvez tivesse também sendo contestado. Então eu acho que tem um efeito pedagógico isso. A minha ideia como fiscal do Poder Executivo é muito mais mostrar esses pontos e também já buscar alternativas para que ele corrija se porventura incorreu nesses crimes. A oposição também tem estado de olho nos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal dos gastos do governo aqui da Paraíba, com o pessoal inclusive? Tem sim, inclusive a lei orçamentária. Nós fizemos vários questionamentos e aí isso já acho que há 3 anos, desde que eu assumi a comissão de orçamento, não sou mais o presidente, mas quando era e participava ativamente, a gente fazia inclusive a questão dos duodécimos, porque existia um reclame muito grande dos demais poderes em relação aos duodécimos. Eu não tenho visto mais os poderes se pronunciando acerca disso, me parece que pactuou. Eu, inclusive, sou um crítico em relação a esse tipo de pactuação. Como é que se existe um conselho de chefes de poderes, o Conselho Interpoderes, a Comissão Interpoderes, onde não se tem uma ata. Como é que um presidente do tribunal, presidente do Tribunal de Contas, ou do Estado, ou da Assembleia, faz um acordo e não tem uma ata desse acordo? Eu tenho questionado isso. Não pode ser... De registro público. De registro, não tem. E depois fica questionando, oficial, inclusive, porque aí depois tem os questionamentos. Não repassou o DEL-10, repassou o DEL-10. É importante que tenha uma ata disso, inclusive, para nos informar enquanto integrantes do poder. Fica uma espécie de acordo de cavalheiros. E é um acordo de cavalheiros, mas a minha ideia... Sem inclusive, oficialidade. Eu já tenho, inclusive, já apresentei projeto de indicação nesse sentido, para que se formatize, de fato,
fato, esse Conselho Interpoderes, para que se tenha uma ata registrada, para que se consiga, além de ser um acordo de cavalheiros, de pessoas que têm compromisso com o Estado da Paraíba, naturalmente, mas que tenham os efeitos práticos e que estes acordos sejam informados aos seus poderes. Quando o presidente da Assembleia vai fazer um acordo, com certeza está tratando também dos meus interesses enquanto integrante do poder, da mesma forma é o Judiciário, é o Tribunal de Contas. Então é uma forma, inclusive, de democratizar mais essas informações que foram ali, né, acordadas. Por falar em conselho, deputado, o governo no começo do ano criou uma Câmara chamada Câmara de Conciliação para renegociar débitos, contratos, reavaliar licitações. A Assembleia Legislativa tem acompanhado esse trabalho dessa Câmara de Conciliação? Como é que está isso? Olha, eu apresentei um pedido de informação nesse sentido, eu critiquei essa metodologia, porque se é uma Câmara de conciliação já diz, é um acordo de vontades. E, na verdade, o que foi colocado seria uma adesão ao que foi colocado pelo governo, não seria um acordo de vontades. Você está, um ato discricionário seu, você pode optar por aderir ou não. Essa seria a conciliação? Eu não vejo dessa forma. Conciliação é justamente chegar num ponto de equilíbrio, não ser um contrato de adesão. Então, até eu achei ironia fina, essa Câmara de Conciliação, onde na verdade deveria ser Câmara de Adesão. Mas tem conhecimento de resultados dela? Não, não tenho conhecimento, não. O governo não tem feito interlocução com a Assembleia sobre esses dados? Não tenho essas informações, já inclusive reivindiquei essas informações, estou à espera de que o governo me mande esses dados. Minha chefe de gabinete, Rosana Gadelha, inclusive nós apresentamos em conjunto essas questões, porque até ela tinha as informações em relação a algumas pessoas que tinham judicializado, e nós estamos fazendo... Já há processos contestando? Judicialização de fornecedores, sim. E era justamente nesse sentido, e como nós recebemos essas demandas, estamos fazendo os devidos encaminhamentos. Deputado, política. O PMDB está na iminência de assumir o governo central do Brasil na figura do vice-presidente Michel Temer com o avanço do impedimento da presidente. O senhor acha que, em isso acontecendo, como se desenha, que reflexos pode ter para o quadro político da Paraíba e especificamente para o PMDB? Olha, Heron, eu dizia no último domingo, assim que terminou a votação, minha sensação não era de comemoração, não, mas de senso de responsabilidade enquanto agente político. Acho que todos nós temos que ter esse senso de responsabilidade. E enxergo no vice-presidente Michel Temer um senso de responsabilidade enorme, inclusive de credibilidade. Eu tenho algumas opiniões até divergentes em relação a alguns posicionamentos que foram tomados dentro do PMDB. Porventura, não vejo potencialidade para o impedimento do presidente, o crime de responsabilidade. Não estou negando que houve o crime, mas eu não vejo potencialidade. E é muito mais pelo conjunto da obra, realmente foi como se foi colocado, não foi o PMDB que solicitou, que deu entrada ao processo de impeachment, foram 3 advogados, mas a crise de credibilidade que nós estamos passando, ela é enorme. Eu não sei mais, mesmo que a presidente escape, porque o julgamento de fato ocorrerá no Senado, mesmo que ela escape, ela recuperará a credibilidade. Eu fazia um paralelo, inclusive, a presidente Dilma teve menos votos do que Zé Disseu, quando Zé Disseu foi cassado como deputado federal. É um dado muito eloquente, muito relevante. Zé Disseu teve 190 votos. 192 votos. O governo não chegou a 140. Não chegou a 140. 137. É um número muito eloquente isso, da falta de credibilidade e poder de articulação do governo. Veja a presidente Dilma. Muitos colocam como vítima dos grandes partidos, ou do PMDB, ou do PP, ou do PSD, ou do PSB. Eu vejo, na verdade, ela grande vítima do próprio partido. Esse ambiente foi construído, talvez, em falta de sintonia entre o PT de Dilma e o PT de Lula. Talvez ela não topou jogar o jogo que estava sendo jogado em outros momentos. Talvez. Eu enxergo com uma mulher bem intencionada. Eu não vejo nela ainda, pelo menos, nada que se prove, uma mulher desonesta. Pelo contrário, eu não enxergo dessa forma. Eu acho, inclusive, talvez que ela resistiu a jogar um jogo que estava pronto para ela jogar, ela se omitiu, tentou fazer uma equipe, não conseguiu e deixou, talvez, que esses espaços de articulação política, que Lula, de fato, o presidente Lula... Você acha que em algum momento o próprio, essa outra área do PT pode ter sabotado? Eu não vou dizer nem que intencionalmente para chegar a isso, mas talvez para tomar mais espaço, e talvez continuar com as práticas que estavam ocorrendo outrora, que realmente aí tem as operações Lava Jato que está dizendo, aí não sou eu, não somos nós. Isso tem que ser aprofundado. Não estou defendendo aqui Eduardo Cunha em absoluto, pelo contrário, eu acho que nós temos, inclusive, que fazer um trabalho, eu particularmente estou fazendo isso, de descolar a minha imagem da dele. Ele é de outro PMDB. Você não acha que o PMDB deveria ter outra postura em relação a Eduardo Cunha, não? Acho que sim, deveria sim. Deveria ter uma postura, inclusive, mais... Eu
vou dizer inquisitória, era o que eu queria dizer, mas não vou dizer inquisitória. Enérgica, seria a palavra? Enérgica, sem dúvida alguma, né? E eu acho que ele não pode. No anúncio do desembarque, como chamaram, do PMDB, quem estava lá era ele, não era para ele estar ali. Quem devia estar ali era Pedro Simon, Jarbas Vasconcelos, que fez um belo voto, Jarbas Vasconcelos. Aquela Inclusive linha de criticando a presença de sem dúvida, Cunha. né? Era para estar o Ibsen Pinheiro fazendo o anúncio. Não, Eduardo Cunha e Romero Jucá. Foi um erro. É a minha opinião e, inclusive, levei essa opinião para instâncias maiores numa reunião que fizemos. Deputado, obrigado pela presença aqui no Portal Mais PB. Satisfação. Eu que agradeço e espero voltar logo. Um abraço. Obrigado. 10 minutos certinho. Deixa ele